Bem, gente, então, nosso tópico de hoje, equilíbrio químico. Para que possa existir o equilíbrio químico, certo? A primeira coisa que tem que acontecer é o processo, a reação estudada ser reversível. O que é uma reação ou um processo reversível? Aquele processo ou aquela reação que ocorre nos dois sentidos da reação, tá? De que maneira? Veja, toda equação química, toda reação química tem qual comportamento? Reagentes que formam produtos, certo? Bem, se o processo é reversível, eu vou ter duas reações ocorrendo simultaneamente. Reagente que forma produto, e assim que começa a se formar o produto, ele começa a se reagir novamente e formar os reagentes. Tá? Então, eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente. Uma que nós iremos chamar de reação direta e a outra que nós iremos chamar de reação inversa. Um, um exemplo clássico, né, de processo reversível é o que está aí na nossa telinha. Observe que eu tenho aqui um recipiente lacrado, né, fechado. Dentro deste recipiente eu tenho água. Claro, mesmo nas condições ambientes, a água evapora, tá? Como o recipiente está lacrado, eu vou ter moléculas de água que estão evaporando e quando entra em contato com a superfície, tá, da tampa ou do lacre, elas sofrem uma condensação. De tal maneira que chega um determinado instante que o número de moléculas que evaporam é igual ao número de moléculas que sofrem condensação. Quando isso acontece, a gente diz que esse sistema atingiu o equilíbrio. Tá? Por isso que a gente, quando a água mineral está lacradazinha, você não consegue visualizar ela diminuindo de volume porque está evaporando, né? Mas ela evapora, independente se está lacrada ou não. Se ela não tiver a tampa, tá? Aí o que acontece? A água, a água que evapora vai para o ambiente. Mas se tiver lacrado, o que acontece? Ela evapora e acontece isso que está sendo visualizado na ilustração. Ela evapora, entra em contato com a superfície aí do lacre e se condensa. Tá? Aí chega um momento que a quantidade de moléculas que evapora é igual à quantidade de moléculas que sofrem condensação. Fica nesse equilíbrio. E aí você não vê a variação do volume da água dentro do recipiente. Tá certo? Então, ó, primeira coisa, para que um processo possa atingir o equilíbrio, tem que ser um processo reversível e outro, ó, porque a figurinha está nos indicando aí. O equilíbrio químico ocorre em sistemas fechados, tá? Para que possa existir o equilíbrio, o sistema tem que ser reversível e fechado, tá? Sistemas abertos não tem como ter equilíbrio químico, tá certo? Bom, deixa eu aqui, vamos aqui, tá certo? Então aí o exemplo que a gente consegue visualizar que é a água no estado líquido, passando para a água no estado gasoso ou de vapor e vice-versa, certo? Toda vez que você vê esse símbolozinho, ó, a setinha indo e a setinha voltando, eu estou indicando que o processo é reversível, tá certo? Bem, se eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente, no tópico anterior a gente estudou isso, velocidade das reações. Então eu vou ter duas velocidades aí. A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, tá? Aqui. Certo? Vamos ver aqui. Aparecendo umas coisas aqui na tela. Pronto. Então veja esse exemplo. Né? O N2O4, tetróxido de dinitrogênio, formando o dióxido de nitrogênio. Então, duas reações ocorrendo simultaneamente. Então, como eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente, eu vou ter duas velocidades de reação. Tá? A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Então, veja, o que está mostrando aqui esse gráficozinho aqui vai mostrar para nós? Tá? O eixozinho do Y mostra para a gente o comportamento da velocidade. O eixo X. O eixo do X mostra para a gente a variação do tempo. Então, a velocidade aumenta de baixo para cima e o tempo passa da esquerda para a direita.
nós aprendemos que a velocidade ela está diretamente relacionada com a concentração dos reagentes. Não é isso? Então, veja, lembre-se, na reação direta, o N2O4 é reagente e o NO2 é produto. Então, o que vai acontecer? Toda equação química, reagente é consumido, produto é formado. Nós aprendemos que quanto maior a quantidade de reagente, maior será a velocidade da reação. Se a quantidade de reagente vai diminuindo, a velocidade, consequentemente, também diminui. Tá? Então, veja que no primeiro momento, tá? No primeiro momento, a gente vai ter a seguinte situação. No início do tempo, a velocidade da reação direta vai ser a máxima possível. Porque no primeiro momento, no iniciozinho da reação, o que acontece? Eu vou ter toda a quantidade de reagente possível presente no processo. Tá? E nada de produto. Tá? Então, para a reação inversa, como é que a gente vai descrever a velocidade? Na reação inversa, o reagente agora é quem? É o dióxido de nitrogênio. Tá? Nesse primeiro momento, a gente não tem nada de dióxido de nitrogênio, a velocidade da reação inversa vai ser nula. Agora, à medida, no instante em que a reação começa a ocorrer, a quantidade de reagente vai diminuindo e a quantidade de produto vai aumentando. O que vai acontecer com as velocidades da reação direta e inversa? A velocidade da reação direta vai diminuindo e como vai aumentando a quantidade de produto formado, tá? A velocidade da reação inversa vai aumentando. Veja. Ok? Isso, né? Deixa eu ver aqui se assim fica melhor. Tá? Então, ó, a velocidade da reação direta vai diminuindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando, até chegar num determinado instante em que essas velocidades se igualam. No momento em que essas velocidades se igualam, o sistema, nesse momento, entra em equilíbrio. Então, essa é a condição do equilíbrio. Quando é que um sistema entra em equilíbrio? Quando as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Tá? Para que isso possa acontecer, para que isso possa ocorrer, o sistema tem que ser reversível e fechado. Ok? Beleza? O sistema tem que ser reversível e fechado. Gente, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, tá? Muito importante essa condiçãozinha, tá? A condição de equilíbrio. Processos reversíveis fechados. Quando é que eles entram, que o sistema reversível e fechado entra em equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, exatamente o que isso acontece, o sistema entrou em equilíbrio. Tá? Então, veja. Temos 3 maneiras disso acontecer. Veja que este gráfico, tá? Esse gráficozinho aqui, está diferente do gráfico desse primeiro gráfico. Tá? O que está acontecendo aqui? Esse gráfico é concentração em função do tempo. Tá certo? Temos 3 maneiras de acontecer o equilíbrio quanto à questão da concentração. Primeiro, olhando a concentração em função do tempo, quando é que eu identifico que o sistema entra em equilíbrio? Veja que esse gráfico é diferente do outro. O outro é a velocidade em função do tempo. Velocidade das reações em função do tempo. Isso aqui é concentração em função do tempo. Ora, quando é que eu vou identificar quando o gráfico é concentração em função do tempo que o sistema entra em equilíbrio? Veja só. A gente viu, nós aprendemos que a velocidade de uma reação ela está relacionada com a concentração, com a quantidade de reagentes. Tá? E aí, se a quantidade de reagente aumenta, a velocidade aumenta. Se a quantidade de reagente diminui, a velocidade de consumo diminui. Então, se eu digo a vocês, ó, no gráfico anterior, veja que o momento em que ele entra, que o sistema entra em equilíbrio, as velocidades se igualaram. E a partir desse momento, elas não variaram mais. Né? Ou seja, as velocidades se igualaram e ficaram constantes. Ora, se as velocidades ficam constantes,
É porque não está tendo variação mais de quê? Das quantidades de reagente e produto. Né? Porque a velocidade não varia de acordo com a quantidade de reagente. Quanto mais reagente, maior a velocidade da reação. Quanto menor a quantidade de reagente, menor a velocidade da reação. Se as velocidades estão constantes, significa dizer o quê? Que também não está tendo variação das concentrações. Então, quando o gráfico está me informando concentração em função do tempo, qual é a minha conclusão? Quando é que eu vou verificar que o sistema entrou em equilíbrio? A partir do momento em que as concentrações ficam constantes, tá? Então, a partir desse instante aqui, ó, veja que a concentração tanto de reagente como de produto ficaram constantes. Nesse momento, o sistema entrou em equilíbrio. Eu faço essa análise quando o gráfico for concentração em função do tempo, certo? Continuando. Veja, temos essas três maneiras da gente indicar, tá, um instante em que o sistema entra em equilíbrio, né? Ou de como pode entrar em equilíbrio. Toda vez que eu tiver o termozinho, ó, colchetezinhos, lembre-se, né? Estou me referindo à concentração. A gente aprendeu isso em cinética. Então, pode ocorrer o sistema entrar em equilíbrio com a quantidade de reagente maior que a do produto. Pode acontecer do sistema entrar em equilíbrio com a quantidade de reagente e produtos iguais. E pode acontecer do sistema entrar em equilíbrio com a quantidade de produto maior do que a quantidade dos reagentes. Tá? Alguns conceitos, né, algumas importantes nesse ponto. Item 1. Sobre o equilíbrio químico. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos? Sim. Né? Essa é a definição de um processo reversível. A reação ocorrer nos dois sentidos simultaneamente. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam? Sim. Essa é a condição de quando o sistema entra em equilíbrio. Tá? Quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. O equilíbrio das reações dinâmicas, isso, aí é outro tópico importante. Tá? O sistema entrou em equilíbrio e acabou a reação? Não. Tá certo? O sistema entrou em equilíbrio e as reações, elas continuam ocorrendo simultaneamente. Tá certo? O processo não acaba quando atinge o equilíbrio, não. Tá certo? Portanto, a gente aprende isso lá na física. Né? Sistema estático, parado. Não é? Dinâmico, em movimento. Então, não pode esquecer isso. Certo? O equilíbrio químico é um processo dinâmico. Ok? 3. Ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância do sistema permanece constante? Sim. Né? A partir do momento que atingiu o equilíbrio, as velocidades se igualaram e ficaram constantes. Se as velocidades ficam constantes, é porque não está havendo variação das concentrações. Tá? Então, está correto também. Certo? Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio? Sim. Todo processo reversível quer atingir o equilíbrio. Então, todo mundo aí é verdadeirozinho, né? Bom, constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Bem, vamos ver essa reação genérica, tá? Então, reação genérica. Temos A mais B, né? Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos de A e de B, produzindo C mais D, onde Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos de C e D. Como é um processo reversível, eu tenho duas reações ocorrendo. Para a reação direta, os reagentes é A e B e o produto é C e D. Para a reação inversa, os reagentes são C e D e o produto é A mais B. Certo? Então, reação direta, reação inversa. Se eu tenho duas reações ocorrendo, nós vamos ter duas velocidades. Nós iremos chamar de velocidade da reação direta e velocidade da reação inversa. O que acontece no equilíbrio? Essas velocidades se igualam. Certo? No equilíbrio, isso aí acontece. Para que possa existir o equilíbrio, é isso aí que tem que acontecer.
a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Bom, e aí o que eu vou fazer? Ora, a gente aprendeu no tópico anterior, não é? Vou escrever a lei da velocidade para a reação direta e vou escrever a lei da velocidade para a reação inversa, tá? Lembrando que a lei da velocidade ela é sempre descrita em função da concentração dos reagentes. No caso, para a reação direta, os reagentes é A e B, e para a reação inversa é C e D. Lembrando, elevado a seus coeficientes. Tá? Então, beleza? Ó, substituir a V1 pela expressão da velocidade da reação direta. Como é que eu escrevo a lei da velocidade para a reação direta? K, no caso aqui ele chamou K1, que é para indicar que é a constante de velocidade da reação direta. Multiplicando a concentração dos reagentes para a reação direta. Para a reação direta, os reagentes é A e B, elevado a seus coeficientes estequiométricos. Tá? Vou escrever agora a lei da velocidade da reação inversa. K2, que é a constante de velocidade da reação inversa, multiplicado pela concentração, né, dos reagentes da reação inversa. Para a reação inversa, os reagentes é C e D, elevado a seus coeficientes. Como eu quero determinar constante de equilíbrio, o que eu vou fazer aqui? Tudo que for constante vem para um lado, quem não for constante vai para o outro. Beleza? Então, ó, a constante aqui está multiplicando, passou dividindo. A concentração de A e B está multiplicando, passou dividindo. Bem, a razão entre duas constantes é sempre uma terceira constante. Essa terceira constante a gente vai chamar de constante de equilíbrio. Tá? Essa constante de equilíbrio eu estou determinando usando quais grandezas? Concentrações molares de reagente e produto presente no equilíbrio. Portanto, a gente vai chamar essa constante de equilíbrio de Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração. Veja. Tá? E como é que eu determino isso? Concentração dos produtos elevada a seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevada a seus coeficientes. Tá? Beleza? Aí, tópico importante. Sólidos e líquidos puros não irão fazer parte da expressão da constante. Beleza? Sólidos e líquidos puros não irão fazer parte da constante. Se tiver alguém aqui entre reagentes e produtos na fase sólida ou líquido puro, não faz parte aqui dessa expressão. Tá? Por quê? Porque líquidos puros e sólidos puros têm concentrações constantes. Então, razão entre constantes, né? Não vai mudar. Bem, observações importantes. O valor da constante de equilíbrio em termos de concentração depende da reação considerada e da temperatura. Não é? Por quê? Cada reação vai ter o seu próprio valor de constante e se você altera a temperatura, também altera o valor da constante. O valor da constante independe, cuidado nessa informação, certo? Independe das concentrações iniciais dos reagentes. Beleza? Então, não depende, tá bom? Não depende. 3. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, isto é, sem unidades. Porque qual é a unidade de concentração? Mol por litro. Então, nós temos unidade de concentração no numerador e unidade de concentração no denominador. Tá certo, né? Tá bom? 4. Líquidos e sólidos puros, aqui eu já comentei com vocês, não fazem parte da solução, não constam da expressão da constante do equilíbrio. Vamos lá. Certo? Vamos ver aqui esse equilíbrio genérico, né? É um equilíbrio muito abordado, que é o equilíbrio de formação da amônia e de sua decomposição. Na reação direta, nós temos a formação de amônia, né? Consumo de gás nitrogênio e hidrogênio, formando amônia gasosa. E na reação inversa, a gente tem a decomposição do gás amoníaco em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Tá?
Então, vamos determinar, vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. O que foi que a gente fez? Tá? Concentração do produto, nesse caso aqui, quem é o produto? É a amônia, ou gás amoníaco, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Tá? Dividido pela concentração dos reagentes, que no nosso caso é nitrogênio e hidrogênio, elevado a seus coeficientes estequiométricos. Como está todo mundo aqui na fase gasosa, todos irão fazer parte da expressão da constante. Beleza? Viu como é fácil? Sempre assim, você determina, tá, a constante de equilíbrio dessa forma. Concentração do produto, em função da reação direta, né, elevada ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes elevada a seus coeficientes. Desde que não seja aqueles componentes sólidos e líquidos puros não irão fazer parte dessa expressão. Veja o segundo exemplo, tá? Nós temos gás hidrogênio e oxigênio em função da reação direta como produto e eles como reagentes em função da reação inversa. Então, vamos escrever a lei, a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Concentração dos produtos, gás, hidrogênio e oxigênio, elevada a seus coeficientes, no caso do gás hidrogênio é 2 e do oxigênio é 1, dividido pela concentração da água, né, elevada ao seu coeficiente. Então, veja como é simples. Estou apenas escrevendo a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração para um equilíbrio químico. Tá certo? Bem, então veja só. Na equação abaixo, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a respeito da constante de equilíbrio que, quanto maior for o valor da constante, menor será o rendimento da reação direta. Veja, observe o seguinte, deixa eu voltar aqui à tela anterior. Ora, vamos pensar matematicamente aqui. Você concorda comigo que quanto maior for o valor da concentração da água, não, quanto maior o denominador, vamos supor que o denominador aqui vai aumentando. Pense matematicamente comigo. Se o denominador vai aumentando, o que vai acontecendo com o valor da constante de equilíbrio? Vai aumentar ou vai diminuir? Quanto maior o valor do denominador numa divisão, menor será o resultado. Ó, pega 10 dividido por 2, você vai encontrar 5. Vamos pegar agora, vamos aumentar o denominador. 10 dividido por 4, você vai encontrar 2,5. Então, você vai aumentando o denominador e o resultado vai diminuindo. Isso quer dizer o quê? Se a reação inversa é favorecida, o que é favorecer? É ela ocorrer mais do que a outra. Para que a quantidade de água vá aumentando, eu estou dizendo que a reação inversa está sendo mais favorecida do que a reação direta. Tá? Agora, o contrário. Se você vai aumentando o numerador, não é? O valor de Kc também vai aumentando. 10, 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Então, se você vai aumentando o numerador, Kc vai aumentando. Então, para que o valor de Kc seja aumentado, isso implica dizer o quê? Que a reação direta está sendo favorecida em função da reação inversa. Não é? Porque se eu quero aumentar a quantidade de hidrogênio e oxigênio, a reação direta tem que ocorrer mais do que a reação inversa. Então, quando ele diz assim, que quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta? Não. Para Kc ir aumentando, a quantidade de produto também tem que estar aumentando. E para a quantidade de produto estar aumentando, em função da reação direta, não é isso? Tá? A reação direta tem que ocorrer mais do que a inversa. Então, menor será o rendimento da reação? Não. Maior será o rendimento da reação. Kc independe da temperatura? Opa, lá no quadrinho anterior, lembra? Depende sim da temperatura. C. Se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, K2 é igual a zero, de forma alguma eu posso dizer isso, nem matematicamente, nem intuitivamente, de forma alguma. Tá? Kc depende das molaridades iniciais dos reagentes. Ora, viu lá? Independem das concentrações. Então sobrou ela, né?
Quanto maior for o valor de KC, maior será a concentração dos produtos? Sim, a gente acabou de comentar matematicamente, não é na expressão, certo? Se o valor do produto aqui, como eu peguei, ó, se o valor do produto vai aumentando, que é H2O2, né? Se esse valor vai aumentando, KC também vai aumentando. Então, quanto maior for o valor de KC, isso implica dizer que o rendimento da reação direta também está aumentando. Se estiver diminuindo, o rendimento da reação direta também está diminuindo. Certo? Vamos aqui para o próximo. Bom, veja só. Olha o exemplo 2. Medidas de concentração para o sistema baixo em equilíbrio a uma certa temperatura forneceram os seguintes resultados. Então, a primeira coisa que aqui ele forneceu o equilíbrio e o valor das concentrações, tá, de cada componente do equilíbrio quando o sistema atinge um equilíbrio, claro. Certo? Então, veja o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, já que ele quer que a gente determine a constante de equilíbrio, a primeira coisa a ser feita é escrever a expressão da constante de concentração, da constante de equilíbrio em termos de concentração. Bem, como está todo mundo aqui na fase gasosa, já sei que todo mundo vai fazer parte. Como é que eu determino, como é que eu escrevo a expressão da constante de equilíbrio? Concentração do produto elevado a seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza? Então, concentração, constante de equilíbrio vai ser concentração do produto, no nosso caso é o ácido iodídrico, né? Elevado ao seu coeficiente, dividido pelas concentrações dos reagentes, que é gás hidrogênio e gás iodo. O que eu faço agora? Vamos substituir valores. Ó. Foi fornecido para a gente o valor das concentrações. Ó, 1 ao quadrado, não é? Porque é a concentração de HI, concentração de hidrogênio 0,1 e a concentração do iodo 0,2. Fazendo essa continha, pronto. Viu aí? Viu que não tem unidade, né? Alguns autores até manipulam a unidade. No caso aqui seria mol por litro ao quadrado dividido por... Aqui não teria, né? Porque seria mol por litro com mol por litro. Dá mol por litro ao quadrado também. Aqui não tem unidade de forma alguma. Mas tá em desuso usar a unidade para constante de equilíbrio. Bom, temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e dos produtos de uma mesma reação do tipo. Ocorrendo no sentido à direita a partir do zero, tem-se concentração do reagente A igual a B e de C igual a de D. Estando estes valores representados no gráfico, a constante de equilíbrio da reação será igual a... Bom, aqui é o seguinte, veja. Quem aumenta a quantidade ou a concentração em função do tempo é o produto, tá? E quem diminui à medida que o tempo passa a sua concentração são os reagentes. Então, o que está indicando para nós esse gráfico, não é? Que a concentração dos produtos vai ser 8 e a do reagente 4. Tá? Então, já sei disso. Quem está me indicando isso? O gráficozinho, né? Concentração em função do tempo, né? O caminho da reação. Então, quem aumenta a quantidade é o produto, quem diminui é o reagente. O momento em que essas concentrações ficam constantes, a gente aprendeu isso. O sistema entra em equilíbrio. Então, esse sistema entra em equilíbrio com a quantidade de produto, de cada produto, igual a 8 mol por litro, e de reagente igual a 4 mol por litro. Pronto. Feito isso, vamos escrever a lei da velocidade. Concentração dos produtos, que é C e D, dividido pela concentração dos reagentes, que é A e B. Bom, concentração do produto é 8, né? Cada produto, né? De C é 8 e de D também é 8, já que ele fala que essas concentrações são iguais. E de cada reagente é 4. Aí fazendo a continha, KC igual a 4. Beleza? Vamos ver aqui o outro.
Bom, foram colocados aqui, vamos lá. Bem interessante essa questãozinha aqui, certo? Foram colocados em um recipiente fechado, de capacidade de 2 litros, 6,5 mol de monóxido de carbono e 5 mol de dióxido de nitrogênio. A 200 graus Celsius, o equilíbrio foi atingido e verificou-se que haviam sido formados 3,5 mol de dióxido de carbono. Podemos dizer que o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração Kc para o equilíbrio dessa reação é. Bem, gente, aqui a gente vai até que ter um pouquinho de conhecimento sobre as leis ponderais. Então, veja que no primeiro momento, no início, ele colocou 6,5 mol de monóxido de carbono com 5 mols de dióxido de nitrogênio, tá? Nesse início. E, como a reação ainda não começou a ocorrer, a gente tem 0 de dióxido de carbono e 0 de monóxido de dióxido de nitrogênio. Aí ele está dizendo o seguinte, foi verificado que formou 3,5 mol de CO2. Tá certo? Quando o equilíbrio foi atingido, a gente tem 3,5 mols de CO2. Ora, observe que as proporções estequiométricas é 1 mol de monóxido de carbono, que está reagindo com 1 mol de dióxido de nitrogênio, formando 1 mol de dióxido de carbono e formando 1 mol de óxido de nitrogênio, ou monóxido de nitrogênio. Tá? Então, veja que as proporções aqui é de 1 para 1 para 1 para 1. Se eu formei 3,5 mols de dióxido de carbono, tá? E isso, consequentemente, vou formar 3,5 mol de monóxido de nitrogênio, que a proporção aqui de formação é de 1 para 1, certo? Bem, então isso implica dizer que quanto foi que reagiu? Ora, se a proporção aqui, não é de 3,5 para 3,5, isso implica dizer que reagiu 3,5 mol de monóxido e 3,5 mol de dióxido de nitrogênio. Tá? Então, no equilíbrio, o que, é que vai acontecer? Ora, eu tinha 6,5 mols de monóxido. Reagiu 3,5. O que restou é o que ficou no equilíbrio. Tá? Eu misturei 5 mols, né, de dióxido de nitrogênio. E aí, quando reagiu com os 6,5 mols de monóxido de carbono, só reagiu 3,5 mols de dióxido de nitrogênio. Então, quanto é que ficou no equilíbrio? Certo? Então, veja, isso aqui são os números de mols no equilíbrio de cada componente presente nele. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Determinar a concentração, porque a constante de equilíbrio não é Kc, é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Como é que eu determino a concentração? A concentração molar é mol por litro. Então, eu vou fazer isso. A concentração de CO2 dividido pelo volume, que é 2 litros, dividir todo o número de mols pelo volume, que é de 2 litros, você encontra a concentração de cada um. Tá? E agora, o que eu vou fazer agora? Escrever a lei da velocidade, que é a concentração dos produtos elevado a seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes. Como a gente determinou aqui as concentrações molares, substitui e agora a gente encontra o valor. Viu, gente? Então, esse aqui é o tipo de exercício bem abordado aí nos vestibulares, tá bom? Você identificar primeiro a quantidade em mols de cada componente presente no equilíbrio, depois determina-se as concentrações molares, saber escrever a lei de velocidade, tá? Desculpe, escrever a lei da expressão da constante de concentração em termos, constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Substitui os valores e encontra o valorzinho aqui da constante, tá certo? Bom, meu povo, então na próxima aula a gente vai partir aqui do exercício 5, tá? Desse mesmo material, certo? E a gente dá continuidade que depois vem deslocamento do equilíbrio, aplicando o conceito de Le Chatelier, mais alguns exercícios para a gente fechar esse módulo de equilíbrio químico. Meu povo, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Tá? Lembre-se que quando quiser basta interromper, né? E se pronunciar.
Tá bom? E meu povo, até a próxima, né? Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.